Amém. Com a graça de Deus, nós queremos agradecer a presença do pastor Antônio e da pastora Cláudia, viu que eles estão aqui nos abençoando no dia de hoje. Nós vamos orar por ele vai ser aquele que vai trazer a palavra no dia de hoje, é um amigo nosso. Vocês podem se assentar. Bom dia, igreja linda. Uma alegria especial estar aqui, na casa de amigos. Tenho amigos pessoais aqui e tenho novos amigos também, porque somos membros da mesma família, amém? Somos apenas uma igreja nesta cidade. O Senhor do alto não nos vê por placas, por muros. Ele vê a família dele, que se reúne em diversos lugares. Então, eu não sei você, mas eu estou bastante à vontade aqui, amém? Estou feliz também. Minha mãe é membro antigo aqui dessa igreja, então para mim é uma honra, né? Ela está passeando, está viajando, descansando um pouquinho. Deve ter sido surpresa ontem quando eu escrevi para ela dizendo que eu estaria aqui. Mas, como eu disse, uma alegria estar aqui. Eu gostaria de trazer nesta manhã de maneira especial uma palavra de ânimo para o seu coração, uma palavra de conforto, uma palavra de segurança. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho. À medida que o tempo vai passando, os acontecimentos vão gerando um senso de insegurança em nós. Tanto medo, violência, notícias ruins. Estava pensando nesse avião que saiu da Europa para ir para a Oceania, para ir para a Austrália, e de repente, passando numa zona de conflito, sim, um míssil é disparado e despenca esse avião, matando quase 300 pessoas, cientistas que estavam indo para uma conferência sobre AIDS. Assim, uma coisa terrível, né? Não era uma atividade de guerra, um avião civil. E aí a gente fica pensando, qual a segurança que nós temos? Qual a segurança que nós podemos ter? Onde está a segurança de que tanto necessitamos? E aí a gente vê tantas promessas nas religiões prometendo coisas irreais, e muitas vezes temos que fazer o dever de casa também, temos que admitir que algumas igrejas cristãs propõem coisas que o Evangelho não propõe. Uma falsa segurança. Sabe, queridos, não leiam nisso um julgamento, mas é algo que eu falo com base na palavra. Fuja de placas como pare de sofrer. Essa não é uma proposta do Evangelho. Jesus Cristo nos disse: no mundo vocês vão ter aflições. Então já está certo. Em outra ocasião ele disse: pobres vocês sempre vão ter. Então essas promessas mirabolantes, olha, para de sofrer, o cristão não nasceu para o sofrimento. É bem verdade que o sofrimento não deve ser um objetivo de um cristão, mas nós temos que admitir que ele acontece, e muitas vezes Deus quer trabalhar nas nossas vidas em meio a circunstâncias difíceis, em meio ao sofrimento. Ele quer nos ensinar algumas coisas, mas nós temos que admitir que insegurança, que dificuldades nos cercam. E eu gostaria nesta manhã rapidamente de refletir com vocês sobre uma passagem bastante conhecida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só esclarecer que eu não sou adepto da teologia do sofrimento, viu, gente? Eu só estou dizendo que as adversidades acontecem. O Senhor faz chover sobre justos e injustos. Mas eu não creio que o sofrimento tenha algo de redentor para o cristão, não. Toda a redenção foi consumada na cruz do Calvário. Amém? Eu só estou dizendo que eu não gosto dessa teologia que diz que o cristão não sofre, que o cristão não passa por dificuldades, que toda doença é obra do diabo para perseguir, para prejudicar o crente. Não, eu não vejo isso no Evangelho. Eu vejo livramento do Senhor no meio das adversidades. Amém? Mateus 14, a partir do verso 22, acompanhem comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar.
Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Fala conosco, Espírito Santo, revela, abre a tua palavra aos nossos corações. Aquilo que lemos já está depositado no nosso entendimento, na nossa mente, na nossa razão, mas nós te pedimos que esta palavra se torne verdade revelada ao nosso espírito e assim possa transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você gosta de fazer anotações e quer anotar, o tema dessa mensagem é Em Meio à Tempestade. E nós vamos olhar para alguns aspectos, alguns princípios que o Senhor quer nos ensinar através desta passagem. O Evangelho de João diz que se todos os milagres de Jesus fossem ser registrados, não haveria livros suficientes no mundo para conter aquilo que Jesus opera. Mas cada milagre que foi registrado nas Escrituras, eu creio que tem uma lição específica, e nós vamos olhar para as lições que este milagre em particular quer trazer para nós nesta manhã. Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos de Jesus, sobretudo dos mais próximos, daqueles 12 que andavam com ele. Nós temos a nossa vida de oração, buscamos a presença do Senhor, tivemos este período aqui de adoração com cânticos que nos abençoou tanto, com certeza você sentiu, esteve na presença do Senhor durante esses momentos, o Senhor se manifestando no nosso meio, isso é maravilhoso. Agora pensa nos 12 discípulos que andavam praticamente todos os dias com Jesus. Estamos falando sobre segurança, sobre falta de segurança. Imagina que segurança aqueles homens tinham, estando do lado de uma pessoa que era capaz de ressuscitar mortos, de expulsar espíritos malignos, de operar milagres fantásticos de cura, milagres na natureza. Imagine a segurança que eles tinham. Pois bem, havia alguns momentos em que Jesus não estava com eles. E nesses momentos, normalmente Jesus estava fazendo alguma atividade, estava talvez em alguma sinagoga, sem que os discípulos tivessem acompanhado, mas normalmente, quando Jesus não estava com eles, ele estava orando. Isso nos fala de algumas realidades. Em primeiro lugar, todos nós precisamos de tempo a sós. Amém? Você precisa de tempo com Deus. Nós estamos aqui louvando, buscando a presença do Senhor como família de Deus, como igreja do Senhor. E isso é importantíssimo. Não temos uma lei dizendo: olha, se você não for no domingo ao culto, se você não estiver presente, você vai para o inferno. Não, isso a religião é que prega. Mas é importantíssimo que como família nós nos reunamos, porque aqui somos abastecidos, aqui temos comunhão. Mas a vida cristã não é somente isso. A vida cristã consiste também, entre outras coisas, em você buscar Deus a sós, no lugar secreto. Sabe, a impressão que eu tenho quando eu vejo que Jesus se retirou para orar, é que ele, o homem perfeito, o Filho de Deus, depois de atividades intensas de ministério, nós vemos essa passagem que lemos aqui, Jesus tinha acabado de multiplicar pães e alimentar uma multidão. E diz o texto que ele ficou despedindo as multidões, que ele ficava exausto, física, talvez emocionalmente, e ele precisava se reabastecer da presença do Senhor. Agora, espera um pouquinho. Jesus não é o homem perfeito. Se ele, homem perfeito, precisava de tempo a sós com Deus, o que dirá de nós?
Nós precisamos da presença revigorante do Senhor. Estar na presença dEle nos renova. Sabe, algumas vezes, em eventos, quando estou ministrando algum seminário, muitas vezes depois de 14 horas, em 2 dias ministrando 14 horas, eu me sinto cansado fisicamente. E aí eu poderia dizer, não vou orar. Amanhã não vou orar, vou tirar o dia só para relaxar e para descansar. E é importante também descansar. Mas sabe, eu preciso mais do que qualquer outra coisa da presença do Senhor. Eu me lembro um tempo atrás, nós tínhamos um pequeno grupo aqui nessa região, nesse bairro, a 3 ruas daqui. E a pessoa que liderava comigo esse grupo, nós repartíamos a liderança desse grupo, era uma pessoa extremamente ativa, um evangelista, ganhou muitas pessoas para Jesus. Ele chegava, Antônio, nós temos que fazer isso e tal, vamos fazer essa visita, aquela visita, e havia muita coisa a ser feita. Mas eu me lembro de um dia ter dito para ele, querido, se eu não tiver tempo para orar, eu não vou fazer mais nada, porque eu preciso ser reabastecido. Então pensa, Jesus precisava de tempo a sós. Nós também, muito mais precisamos disso. Muitas vezes estamos correndo de um lado para o outro, fazendo coisas para Deus. E é importante fazer, sabia? Eu estou vendo aqui, vocês vão ter a conferência G12. Nós também trabalhamos com o princípio dos 12. Sabemos que há muito trabalho a ser feito. Liderança de célula, consolidação, o próprio envolvimento em evangelismo. É importante fazer isso. Mas mais importante do que fazer coisas para Deus, é fazer coisas com Deus. Nós estávamos nos 2 últimos dias, nos 3 últimos dias, na verdade, num evento, num congresso de adoração ali na comunidade. E uma das irmãs que estava ministrando, a Cristi Tristão, do Ministério Asas de Adoração, ela falou sobre a necessidade, claro, de você ter seu tempo a sós com Deus. Mas ela falou que o alvo dela é passar na presença de Deus o dia todo. E ela disse, gente, eu consigo encontrar Deus no meio das panelas. Ou seja, no meio do trabalho diário. E este é um alvo que eu tenho estabelecido para mim também, sabe? Eu preciso de disciplina, eu não sou uma pessoa naturalmente disciplinada. Eu preciso marcar um tempo para estar a sós com Deus, um tempo para orar, um tempo para ler a palavra. Porque senão eu darei ao Senhor o tempo que sobra. E nosso Deus não é digno de sobras, Ele é digno do melhor. Mas eu quero, além disso, passar na presença dEle. Agora, um outro aspecto que eu quero chamar a sua atenção, quando o Senhor não está presente, como não estava presente ali, fisicamente com os seus discípulos, é de que, nos momentos em que Ele parece estar distante, nós estamos sendo cuidados. Nós estamos nesse tempo de seca, de aridez, então o sol parece que está sempre brilhando, né? Mas daqui a pouco, em nome de Jesus, vai chover. Estamos precisando de chuva. E pensa num dia nublado. Sabe aqueles dias gostosos para estar em casa, né? Chovendo o dia todo, nublado. E aí, uma criança que não conheça a realidade do mundo físico, pode pensar, onde está o sol? O sol estará no mesmo lugar onde ele sempre esteve, só que você não está vendo. Mas por trás das nuvens, ele está brilhando. É interessante, aqueles que já tiveram essa experiência, muitas vezes, de viajar de avião num dia nublado. Está chovendo, né? Eu fico tremendo aqui de medo de pensar, né? Preciso confessar para vocês que tenho um pouquinho de medo de avião, gente. Mas, depois daquela turbulência, passa as nuvens, de repente, aquele sol brilhando. Assim é o Senhor. Há dias que você não vai perceber a presença dEle, mas Ele está ali como Ele sempre esteve. E o Senhor estará cuidando de você da mesma forma do que quando você sente a presença dEle. Sabe, eu gosto de sentir a presença do Senhor. Nesta manhã eu estou sentindo a presença do Senhor. Em meio aos cânticos, em meio às orações, a tudo que estamos fazendo, nossa adoração através das ofertas, agora na palavra, eu sei e sinto que o Senhor está aqui, mas nós não sentimos o tempo todo, e a nossa fé não pode se basear naquilo que a gente sente. Estou arrepiado na presença do Senhor, mas amanhã pode ser que você passe por um teste e você não sinta a presença dEle, e o Senhor permite que isso aconteça para que nós sejamos exercitados. Será que você depende de um arrepio, de uma música bonita? Estou sentindo a unção. É verdade, algumas vezes é possível você sentir,
Mas a nossa fé, ela tem que ser muito mais profunda do que os sentimentos, do que o nível dos nossos sentimentos. Então nós precisamos ter essa segurança. Estamos falando sobre a necessidade de segurança. Nesse momento aqui, em que no ministério terreno de Jesus, ele não estava presente com os discípulos. Onde ele estava? Diz o texto que ele se retirou para orar. E eu falei aqui que provavelmente o Senhor Jesus passava esse tempo na presença do Pai, se abastecendo, se reabastecendo. Mas eu creio também que ele estava intercedendo. E qual era o alvo principal de Jesus? Jesus, para cumprir a sua missão terrena, ele chamou 12 homens e era acompanhado por 70 e por outras pessoas mais próximas. Mulheres seguiam Jesus também. Ele certamente estava intercedendo pelos seus discípulos. Eu não posso fazer uma doutrina disso aqui, porque o texto não traz claramente, mas para mim eu tenho que Jesus passava intercedendo. Quando Jesus anunciou, avisou que Pedro iria traí-lo, ele disse, mas eu já roguei por você. Ou seja, Jesus estava atento, e ele está atento às situações pelas quais nós passamos. Você não está sozinho. Talvez haja momentos na sua vida que você sente que ninguém está se importando com você, e isso, na maior parte das vezes, não é verdade, porque sempre há alguém se importando com a gente, mas ainda que não houvesse, o Senhor se importa com você, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe das suas lutas, aquilo que ninguém sabe, Ele sabe, e Ele está ali por você, amém? Eu gosto de um texto, não precisa abrir, um versículo da carta aos Hebreus, Hebreus 7:25, diz que Jesus vive para interceder sempre por nós. Nesse exato momento, Jesus está intercedendo por nós, e eu não sei exatamente de que maneira Jesus intercede, particularmente não acredito que Ele apresente assim, Pai, eu quero te apresentar a vida do Geraldo, a luta que ele está passando, assim. Não, eu creio que Jesus, a pessoa de Jesus é a própria intercessão. Eu fico pensando, por que será que Jesus, ressurreto, com o corpo glorificado, manteve as cicatrizes? Sabia que Jesus manteve no seu corpo as cicatrizes, né? Tomé precisou tocar nas feridas de Jesus. Eu creio. Essa é uma visão que eu tenho, gente. Me permitam interpretar desta forma. Que Jesus está ali à direita do Pai. E quando Ele faz assim, aquela cicatriz é um memorial de que foi por mim e foi por você. E aí, naquele momento, o livramento é liberado sobre as nossas vidas. Amém? Então, primeira verdade. Todos nós precisamos de tempo a sós, porque nem sempre nós sentimos a presença de Deus e não podemos basear a nossa vida no Senhor, a nossa vida de fé, naquilo que a gente sente ou deixa de sentir. Uma segunda realidade, as tempestades fazem parte da vida. Lembra-se que eu disse que promessas de uma vida sem sofrimento são promessas vazias, promessas enganosas, promessas religiosas. Isso não existe. Uma vida sem sofrimentos não existe. Agora, por que as tempestades acontecem? Já parou para pensar? Pense nas tempestades da sua própria vida. Quando momentos difíceis, não estou falando uma dificuldadezinha aqui, todos os dias praticamente nós enfrentamos oposição e alguma dificuldade. Eu falo daqueles períodos de tempestade na sua vida. Por que esses períodos acontecem? De duas uma. Primeiro, por decisões, por escolhas erradas que nós fazemos, ou por escolhas erradas que os outros fazem. Nós fomos e somos afetados por escolhas ruins que outras pessoas fazem também. Mas muitas vezes, na liberdade que nós temos de escolher, nós escolhemos mal. Nós não vivemos no mundo perfeito, nós não somos perfeitos. Deus criou uma realidade perfeita, mas por causa do pecado, porque Adão e Eva escolheram pecar, e para que eles não fiquem com as costas demasiadamente largas, nós escolhemos também pecar, e damos sequência à desobediência. Muitas vezes as tempestades vêm por causa de escolhas ruins que nós fazemos. A lei da semeadura. Você escolheu algo ruim, uma colheita ruim vem. Mas graças a Deus que mesmo nessas circunstâncias, quando você percebe que escolheu mal,
que escolheu, desafiando a vontade de Deus para você, ao caminho do arrependimento. E muitas vezes, as consequências daquilo que nós fizemos, das escolhas ruins, são retiradas. Outras vezes, nós temos que passar por aquilo, até por uma questão de aprendizado. Mas, muitas vezes, essas tempestades vêm por escolhas ruins que fizemos. Mas será que, no caso dos discípulos de Jesus, a tempestade veio por causa de uma escolha ruim que eles fizeram? Não, exatamente o contrário. Na verdade, por escolha, eles não teriam ido para o barquinho. Não, eles queriam ficar com Jesus. O início do texto que nós lemos. Logo em seguida, depois da multiplicação dos pães, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Se ele insistiu é porque houve alguma resistência, né? Ele não apenas disse, entrem no barco. Não, ele insistiu. Pensa se você estivesse com Jesus. Jesus fez um milagre, daqueles com M maiúsculo, pegou, sim, uma vasilhinha com pães e peixes, e alimentou uma multidão, milhares de pessoas. Você estaria assim, uau! E você estava ali contribuindo, não no milagre, mas em distribuir o milagre, em levar o cesto, em alimentar a multidão. E eu imagino, quando diz que Jesus estava despedindo as multidões, você acha que ele não formava uma fila de gente pedindo, Jesus, ora por mim, eu preciso de cura, eu tenho essa situação difícil. Eu no lugar deles também quereria ficar ali ao lado de Jesus, presenciando os milagres, ouvindo as palavras de Jesus, Jesus ordenando as enfermidades e as enfermidades se retirando, Jesus expulsando espíritos malignos, Jesus operando milagres criativos. Eu gostaria de permanecer ali. E é possível, eu posso ler dessa forma, já que Jesus insistiu para que eles entrassem, que eles tinham dito, Jesus, deixa a gente ficar um pouquinho mais. Aí Jesus falou, não, é melhor vocês entrarem no barco. Ah, mas Jesus, mas a gente queria. Aí chegou o momento que Jesus falou, vocês vão entrar no barco. Jesus determinou, ou seja, eles estavam exatamente obedecendo aquilo que Jesus os mandou fazer. Então não havia uma desobediência, uma escolha errada. A escolha foi certa, aliás, foi o cumprimento de uma ordem direta de Jesus. Agora, por quê? Por qual razão? Mesmo quando nós fazemos escolhas acertadas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as tempestades vêm. A nossa natureza carnal sempre vai querer buscar uma razão, algum erro. E como eu disse, é importante você sondar o seu coração em momentos de luta, porque pode ser que você tenha feito uma escolha ruim, e aí você pode se arrepender e pedir misericórdia ao Senhor. Mas algumas vezes você vai investigar o seu coração e você não vai encontrar, pelo contrário, como os discípulos, você vai ver, Senhor, eu estava fazendo a tua vontade, por que isso aconteceu? Sabe por quê? Porque nós precisamos de fé, amém? Todos nós precisamos de fé. Na verdade, a cada pessoa foi repartida uma medida de fé. Mas nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos ser exercitados na fé. No plano físico, quando você precisa ser fortalecido fisicamente, você não precisa fazer exercícios? Sim ou não? E de que maneira você faz exercícios? Você é exercitado, sua musculatura ganha maior potencial. À medida que você encontra resistência, você levanta peso, você caminha, você pedala, você está se exercitando, você está forçando. Nós temos, me permitam usar essa linguagem humana, uma musculatura espiritual. E se nós queremos crescer espiritualmente, crescer na fé, nós precisamos ser exercitados. E é através das oposições que nós somos exercitados. Por isso, queridos, a melhor pergunta, quando estamos passando por dificuldades, não é por que eu estou passando por isso. O porquê vale para você investigar se há algum erro seu, uma escolha errada. Mas tendo investigado e não encontrado nada, pergunta para o Senhor, para que eu estou passando por isso? Qual é o teu propósito nisso, Senhor? Eu estava relendo recentemente o final do livro de Atos dos Apóstolos. E chega um momento lá em que o rei Agripa e o governador romano, falando, se referindo a Paulo, dizem, bem que ele podia ser liberto, ele não fez nada errado, mas ele apelou para César, agora temos que mandá-lo preso para Roma.
Puxa vida, Paulo, pensa numa pessoa que buscava fazer a vontade de Deus. Paulo. Mas ele apelou para César no momento de dificuldade. E talvez, humanamente falando, tenha vindo ao coração dele: por que eu fui apelar? Eu podia estar livre agora. Mas sabe, o Senhor queria que a palavra, através de Paulo, fosse anunciada em Roma. E o meio foi a prisão. Puxa vida, mas não teria outro meio? Eu não sei se haveria ou não, mas o Senhor determinou que fosse assim. E diz, no final do livro de Atos, é lógico, depois a história conta que houve um martírio e tudo mais, mas no final do livro de Atos, Paulo anunciava a palavra livremente. Ainda que ele estivesse ali sob custódia, estava no que nós chamaríamos de prisão domiciliar, mas as pessoas iam e procuravam, e as pessoas estavam recebendo a palavra. Numa circunstância adversa. Então, as circunstâncias difíceis pelas quais eu e você passamos, quando elas não têm origem numa escolha ruim, há um propósito. Deus não é um Deus sádico, que quer fazer você sofrer. Não. Ele quer usar as circunstâncias difíceis para que o seu interior seja mudado e para que a sua resposta se alinhe com a vontade dele. E para que a cada prova você diga: o Senhor está no controle da minha vida. Amém? Outra realidade. Talvez você diga: Antônio, mas como é difícil passar por uma tempestade. Graças a Deus, queridos, eu nunca enfrentei uma tempestade em alto mar. As poucas vezes que andei de barco, era lugar tranquilo, bem sereno. As pessoas que estão acostumadas a isso dizem que é terrível. Já vi alguns documentários, e a imensidão de uma onda é capaz de virar um grande navio. Agora imagina um barco pequeno, um barco pesqueiro, e uma tempestade. Diz o texto que o barco era fustigado, era assolado pelas ondas, pelo vento. Imagino que seja algo apavorante. Agora, nós vimos aqui que, embora Jesus não estivesse fisicamente presente, ele sabia que os amigos dele estavam sendo cuidados. Ele tratava disso com o Pai. Ele orava por seus amigos, pelos discípulos. Se você lê o capítulo 17 de João, você vai ver que os discípulos eram a prioridade da oração de Jesus. Mas no momento decisivo, ele vem ao nosso encontro. Amém? Ele não vem antes, ele não vem depois. Há um ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Mas esse ditado não é verdadeiro, porque Deus não tarda e Deus não falha. Ele vem no momento certo. Para nós pode parecer que está fora do tempo, mas é o tempo certo. É o tempo de Deus, que é diferente do nosso. A nossa ótica é muito limitada. Nós estamos aqui no meio da circunstância e tudo que a gente quer fazer é sair logo disso. E algumas vezes nós dizemos: Senhor, por que tu demoras? A gente lê isso nos Salmos, o salmista dizendo: por que tardas, ó Deus? Porque essa é a impressão que a gente tem. Mas Deus está trabalhando no meio daquela circunstância difícil. Jesus sabia que a presença dele era necessária. Eu não sei a que distância era esse lugar onde Jesus se retirou para orar, mas eu creio que não era muito distante. Então ele sabia que o tempo tinha mudado e que uma tempestade estava em curso. Ainda que ele não estivesse ali, ele sabia da necessidade dos discípulos. Agora, nós temos que reconhecer o jeito de Jesus. Nós não podemos determinar a maneira como o Senhor virá. Você pode clamar pela presença dele para que ele se manifeste, mas você tem que aprender a discernir a manifestação do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? O Senhor é a própria expressão da liberdade. Você não acredita que Jesus, vendo a tempestade, você não acredita que ele teria poder de chegar ali à beira do mar, estender a mão e dizer: tempestade, cesse. Meus amigos estão lá no meio atravessando aí o mar da Galileia. Por isso, cesse agora a tempestade. Você não acredita que se Jesus fizesse isso, teria cessado a tempestade? Jesus tinha poder para isso, sim ou não? Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Por que será que ele não fez? Algumas respostas, sinceramente, eu não vou ter. Eu sei que ele podia ter feito. Jesus tem a habilidade de nos surpreender. Às vezes a gente se acostuma com o jeito de Jesus e a gente acha que já conhece tudo do Senhor. Talvez, falei sobre a alegria que devia ser para aqueles discípulos andar com Jesus.
vendo milagre todo dia acontecer. Eu já sei como Jesus opera. Sim. Ontem mesmo, multiplicou um monte de pães. Agora eu sei que para Jesus nada é impossível, eu já sei como é a coisa. E a gente fica achando que sabe demais. E a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E muitas vezes, Jesus vem de uma maneira diferente daquela que nós estamos esperando, justamente para provar que nós não sabemos nada. E que há muito mais para nós aprendermos do que aquilo que nós já sabemos. Sabe, depois desses anos de caminhada com o Senhor, essa constatação a gente tem que fazer. Nós não sabemos nada. Nós precisamos aprender. E algumas vezes nós precisamos aprender tudo de novo. Porque nós tínhamos concepções erradas. Nós imaginávamos que era de determinada maneira. E o Senhor chega e chacoalha. E nos tira dessa zona de conforto chamada religiosidade. Temos que sair disso e nos aventurar a obedecer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então, como eu disse, talvez aqueles amigos estivessem acostumados ao poder sobrenatural do Senhor. E nós tendemos a nos acostumar. Eu vou ler uma outra passagem para vocês que mostra isso, como o Senhor realmente nos desaloja. Marcos 7, 32 a 35, não precisa abrir, é uma passagem bem conhecida. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Éfatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? A gente lê essa passagem, já estamos familiarizados com ela, mas você já parou para pensar o que está acontecendo aqui? O texto diz, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Jesus curava com imposição de mãos, correto? Muitas vezes ele impôs as mãos. E ele curou as pessoas. Então, as pessoas presumiram, não, Jesus cura impondo as mãos. Chegaram com este homem, que era surdo e mudo, e disseram, Jesus, impõe as mãos sobre ele. Jesus poderia ter imposto as mãos sobre ele e ter curado aquele homem, sim ou não? Ele poderia, ele tem todo o poder, mas você reparou que ele não fez isso? Será que Jesus era um cara briguento, daqueles turrões assim, não faço, estão mandando eu fazer, não faço? Não, Jesus não era assim. Ele se revela como manso e humilde de coração. Se ele era manso, porque ele contrariava as expectativas das pessoas, não era melhor ser politicamente correto? Curar do jeito convencional? Fazer o milagre natural? Lógico que não existe um milagre natural. Eu estou tentando entrar na mente dos amigos de Jesus. Jesus, na mente desse, Jesus sempre cura impondo as mãos. Jesus, então impõe as mãos, que a gente sabe que você pode curar. Jesus não faz isso. Jesus não apenas contraria, Jesus choca essas pessoas. Jesus impõe as mãos. O que Jesus faz? Ó, vem cá, tira do meio da multidão e Jesus cospe. Ah, Antônio, mas é a saliva divina. Saliva é saliva. E cuspir é um gesto, uma atitude ofensiva. Para um judeu mais ainda, uma secreção corporal torna a pessoa impura. Se alguém cuspisse em outra pessoa, além da ofensa, ela teria que ser descontaminada, porque ela estava cerimonialmente, ritualmente impura, ela não podia entrar no templo, por exemplo. Mas Jesus cuspiu. A gente imagina. Ah, mas a gente já conhece a história, a gente sabe que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então não tem problema uma cuspida de Jesus. Gente, mas eles não tinham exatamente nesse momento essa revelação. Ainda assim continuaria sendo chocante. Mas eles não tinham. Jesus era um profeta, era um líder. Imagina, um culto abençoado aqui, as pessoas sendo curadas, o pastor Wilson sendo usado, palavra profética, palavra de conhecimento, curas. E aí vocês trazem um surdo,
para o pastor Wilson orar. O pastor Wilson cospe. Gente, vocês vão chamar uma ambulância do hospital psiquiátrico. Não, o Wilson surtou. A gente tenta não pensar nisso, mas é a mais pura verdade. Por que você acha que alguns diziam que Jesus era louco? Porque ele fazia esse tipo de coisas. Jesus tem essa habilidade de nos desalojar e nós precisamos deixar Deus ser Deus. Não podemos colocá-lo numa caixinha, não. Deus só opera assim. Aliás, eu me dei mal todas as vezes em que eu disse, não, Deus não faria isso. Deus só não faria aquilo que está escrito na palavra que Ele não faz. O restante Ele pode fazer do jeito dele. E a duras penas eu tive que aprender a reconhecer isso. Deus, Tu és livre para agires na minha vida do Teu jeito. Eu não te dou receita. Há pessoas que dão receita para Deus. Pessoas que pensam, eu vou convidar fulano para ir à igreja. Mas tomara que naquele dia seja o pastor Wilson que esteja pregando, não seja o Antônio. O Antônio fala coisas às vezes que nos deixam chocados. Imagina se trouxer um visitante. E a gente começa a dar receitas para Deus. Tomara que a palavra seja bem leve assim. Que o pastor não fique falando de pecado. Porque eu sei como essa pessoa não vai gostar. Nós temos que parar com isso. Há uma das passagens, dos textos paralelos aqui em outro evangelho, acho que no evangelho de João, que diz que as pessoas foram procurar Jesus no dia seguinte da tempestade e constataram que Jesus devia estar por ali, porque o barquinho estava ali. Ou seja, a impressão que dá é que tinha 2 barquinhos, 2 barcos. Um para os discípulos, que foram à frente, e está ali o barco para Jesus ir depois. Como o barco estava ali, eles deduziram, Jesus não foi. Mas Jesus, como eu disse para vocês, Ele é a própria expressão da liberdade. Imagina que Ele chegou ali na beira do mar, tempestade, Ele pensou, posso mandar parar, mas não vou fazer isso. Olhou, um barco, posso ir de barco. Olhou para o barco, olhou para a praia, e deve ter pensado, por que não? E foi andando. É o jeito dele, não é o nosso jeito é pobre, a nossa expectativa é pequena. O Senhor tem essa habilidade de nos surpreender, de trazer algo melhor, maior do que aquilo que você espera. Finalmente, queridos, de um lado, Jesus pode nos surpreender, e Ele tem prazer nisso. De outro, Ele sabe o tamanho da nossa fé, e Ele se acomoda, não no sentido de diminuir, mas Ele leva as suas atitudes de uma maneira que nós possamos, de alguma forma, compreender e entender o que Ele está querendo ensinar. Por que eu estou dizendo isso? Imagine, os discípulos. Jesus tomou aquela decisão, chegou na beira da praia e falou, por que não? E foi andando. Aqueles marmanjões, alguns deles pescadores, acostumados com a tempestade. Já ouviu história de pescador, né? Eles sabem tudo, já viram de tudo, peixe de todo tamanho. Mas a hora que eles veem um vulto, deve ter pensado assim, estamos vendo vultos. Vem um vulto, vindo na direção deles, andando sobre as águas na tempestade. Aqueles homens começaram a gritar apavorados, é um fantasma, é a morte, é o espírito da morte que está vindo ao nosso encontro. Aqueles marmanjos apavorados. Mas Jesus fala, sou eu, coragem, não tenham medo, sou eu mesmo. E as ondas, e a tempestade acontecendo. E aí, Pedro, sempre Pedro, né? Pois se é você mesmo, Jesus, me mande descer do barco e ir ao seu encontro por sobre as águas. E aí? Jesus falou, vem. Que garantia Pedro tinha de que era Jesus? E se fosse um espírito de engano? Já parou para pensar nisso?
Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente lê esse texto até o fim e a gente foca demais numa repreensão que Jesus fez a Pedro. E já já a gente vai ver em que consistiu essa repreensão. Mas os demais não saíram, não tiveram coragem de sair do barco. Pedro foi o único que disse: Jesus, se é você, me fala para aí que eu vou. E aí, aquela pessoa, que Pedro ainda não sabia se era Jesus, disse: vem. E ele teve que ousar. E ele teve que sair do barco. Ele deve ter, é possível que ele tenha pensado: puxa, todo mundo ouviu falar isso, agora aquela pessoa falou para eu ir, como que eu vou ficar? Eu não vou aguentar, eles vão caçoar de mim o resto da vida. Eu vou. Imagina Pedro subindo na borda do barco e pulando. E a hora que ele pulou, em vez de afundar, ele sentiu: opa, não é que o negócio está firme mesmo? E ele começou a andar. Ele foi andando. E de repente, ele não viu mais Jesus. Enquanto ele viu Jesus, ele conseguia andar. E é assim, não é? Quando a gente está vendo Jesus, quando a gente sabe que Jesus está no controle, é fácil. Mas eu disse para vocês que nem sempre a gente vai discernir a presença do Senhor, nem sempre a gente vai sentir, e aí a coisa fica mais difícil. E ele focou no vento, e o vento deve ter intensificado, porque quando você toma uma atitude de fé, a oposição aumenta. É um teste para você. O inimigo está apostando que você vai cair, e o Senhor está dizendo: ele vai continuar. E aí aumenta aquela oposição. Mas Pedro deixa de divisar, de ver Jesus. E ele vê que onda enorme, o vento, onde está Jesus? Ele começa a afundar. E aí, queridos, talvez por causa das marcas que nós trazemos, eu imagino que a maioria das pessoas tinha essa leitura, a mesma que eu tinha a respeito desta passagem, quando Jesus repreende. Porque Jesus vai ao encontro de Pedro, Pedro está afundando, e olha a entonação que eu leria, se eu fosse um declamador, um ator, que Jesus disse a Pedro. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Pedro gritando para Jesus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, olha como eu interpretava: homem de pequena fé, por que você duvidou? Fracassado. Era assim que eu imaginava, porque era assim que eu me sentia nos desafios pessoais de fé que eu tinha, quando eu não conseguia ir até o fim. Eu me condenava, eu me auto-acusava e pensava: eu sou um fracassado, eu não sirvo para nada, nem para este pequeno desafio, não consigo chegar até o fim. Eu imaginava Jesus assim, profundamente contrariado, fracassado, perdedor. Por que você não confiou? Mas sabe, o tempo foi passando, e a gente vai caminhando com o Senhor, e por experiências de restauração, o Senhor te dá experiências de restauração. Você começa a entender um pouquinho mais o coração dele, embora você não saiba nada ainda e precisa aprender tudo, porque nós somos assim. Mas parece que a gente vai conhecendo melhor. E principalmente, aqueles que são pais vão entender melhor essa passagem. Levanta a mão. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a sua mão. Sabe, pode baixar. Depois que eu lutava com essa questão de Jesus sendo tão duro com Pedro, fiquei pensando, mas o que aconteceu de fato ali? E eu fiz um paralelo, né? Me permitam, algumas pessoas riem quando eu uso essa comparação. Mas pensa num pai e numa mãe. Filhinho, por volta de 1 ano, começa a dar os primeiros passos. Está crescendo. Faz o paralelo, Pedro. Pedro está dando os primeiros passos na fé. Está andando com Jesus há menos de 3 anos. Então, eles estão crescendo, aprendendo a operar milagres, a andar no sobrenatural. E Jesus propõe testes. Aqui foi um teste. Voltando, por exemplo, do pai e da mãe. O filhinho está dando os primeiros passos. Aquilo é uma alegria, não é? Cada conquista de um filho é uma alegria. O balbuciar das primeiras sílabas. Quando começa a dizer mamãe, papai. As minhas começaram a falar papai antes de falar mamãe.
E aí é uma alegria assim, a gente fica sem se caber. E pai e mãe passa por esses micos, quer mostrar para todo mundo, olha, fala papai. A criança fecha a boca e não fala nada, né? Aí você fica envergonhado ali, mas eu posso garantir que ela fala papai. Aí uma outra ocasião fala, dando os primeiros passos. Domingo, almoço em família. Gente, ela ou ele começou a andar. Quer ver? A família reunida, tio, tia, primo, né? Põe lá no sofá, encostadinho no sofá em pezinho, aquele sorrisinho. Casa cheia. Criança está acostumada a fazer isso só com o pai ou só com a mãe. Gente, quer ver? Já está andando. Vem cá com o papai. Vem, tutuquinho do papai. E aí, o menininho começa a andar, meio cambaleando, sorrindo. E coincide de estar aquela tia chata. Pensa na tia chata. Talvez você não tenha tia chata. Eu estou brincando aqui, viu, gente? Mas assim, aí alguém fala assim, ai, que lindo! Aí o menininho olha assim, quando ele faz assim, ele perde o equilíbrio e cai sentado. Ele era capaz de vir até o pai. E já tinha feito isso outras vezes. O pai sabia que ele era capaz de vir até si, mas ele se distraiu. Foi olhar para a onda. Não, foi olhar para a tia. Pedro olhou para a onda, o neném olhou para a tia e caiu. Agora, na minha leitura anterior, a respeito de Jesus e Pedro, seria o equivalente da criança ter caído, o pai chegar e falar, olha, pelo amor de Deus, nunca mais me faça passar essa vergonha na frente de todo mundo aqui. Que pai faria isso? Não. O pai chegaria, ele consegue, põe de novo e vem, até conseguir. Jesus estava fazendo isso com Pedro. Ah, mas por que existe essa censura aqui? Porque de fato Jesus falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está querendo dizer, Pedro, você é capaz, querido, você é capaz. Você pode andar. Por que você duvidou? Se você pusesse seus olhos em mim, você teria ido até o fim. Quer ver? Sabe por quê? A gente para por aqui, né? Fica tão impressionado com essa censura de Jesus. Não sei você, mas talvez porque Pedro era pescador, eu sempre imagino Pedro meio grandão, assim, forte, né? Gente, não ficaria bem Jesus carregar Pedro no colo até o barco. Pedro estava afundando, diz aqui que imediatamente Jesus estendeu a mão. Sabe o que aconteceu? Ele suspendeu Pedro, pegou na mão de Pedro e falou, Pedro, é assim, dá esse passo comigo, e esse. E Pedro foi andando até o barco, segurando nas mãos de Jesus. Querido, todos nós passamos por tempestades, há dificuldades na minha vida e na sua vida, e há alguns momentos que você vai sentir que está afundando, mas tudo que você precisa fazer é o que Pedro fez, Senhor, salva-me, socorre-me, e ele não vai se negar a fazer isso, ele vai até você, ele estende a mão, e ele te levanta, e ele te ensina, é assim que se exerce fé, e ele te leva até o barco. Ele não te abandona. Ele se acomoda à sua fé. Você não está conseguindo, mas eu estou com você. E eu te ajudo nas suas necessidades. E eu te ensino como é. Talvez haja pessoas aqui que digam, mas olha, se Jesus censurou Pedro, não sei, porque eu estou mais para os demais 11 do que para Pedro, nem saio do barco. Talvez haja momentos na sua vida que você não tem coragem de sair do barco. Mas no momento que Jesus pisa dentro do barco, a tempestade acalma. Não se sinta culpado nesta manhã. Ah, puxa, mas eu não consegui dar nem os primeiros passos. Se Jesus estiver dentro do barco, a tempestade vai cessar. E numa próxima vez, você vai ter a coragem de sair do barco e andar por sobre as águas. Amém? Queria te convidar a ficar em pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. E queria que você pensasse nas tempestades que você tem atravessado. Talvez você não esteja passando particularmente por um momento de tempestade, por um período difícil. Mas você já passou. Talvez, em algumas dessas circunstâncias, você tenha vencido.
Mas talvez em outras, você ainda sente que houve uma derrota, que você não chegou até o fim, você não deu todos os passos sobre as águas. Mas o Senhor está te dizendo nesta manhã que Ele não te condena, Ele não te reprova. Ele quer te ensinar a andar sobre as águas. Comece a declarar ao Senhor o seu desejo de aprender com Ele, de aprender a exercer fé. Tome a decisão de parar, de determinar como Deus deve vir ao seu encontro. E diga a Ele que você quer reconhecê-lo no jeito dele, não no seu jeito.